Você é uma pessoa má, é ganancioso, egoísta. Imagino que vai dizer que não é nada disso. Então não me responda ainda não. Mas no final você vai me responder aqui embaixo, combinado? Agora você precisa saber é que, de acordo com a mitologia japonesa, pessoas com essas características são amaldiçoadas após a morte. Ao invés de descansarem, elas retornam ao mundo dos vivos como de Kininki, seres que não conseguem ficar em paz e estão destinados a se alimentar de cadáveres humanos. O mais curioso dessa lenda é que esses espíritos não querem fazer mal aos vivos. Não. Ao contrário de várias criaturas de lendas que eu já contei, os de Kininki apenas querem viver sua maldição às sombras, escondidos, sem chamar muita atenção ou causar mal às pessoas. Isso porque a lenda diz que os próprios espíritos sentem repulsa da maldição e do que são obrigados a fazer com os cadáveres. Normalmente, eles buscam suas, digamos, refeições em cemitérios, na parte da noite, quando ninguém está por perto. E além da carne humana, eles fazem questão de consumir os alimentos deixados pelos familiares dos falecidos, que são como oferendas, e ainda pegam alguns artefatos de valor para subornar os trabalhadores dos cemitérios. É simples. Os de Kinikin molham a mão dos funcionários com alguma coisa interessante e ficam livres para se alimentar. Mas, Bira, como assim? Alguns humanos têm contato com esses espíritos? Rapaz, por mais incrível que pareça, isso acontece com mais frequência do que você imagina. Inclusive, depois de ouvir a história que eu vou contar, você vai ver que pode muito bem ter esbarrado em um. Isso porque os de Kininki, supostamente, possuem a habilidade de se transformar em seres humanos e passar despercebidos por outras pessoas. Ao que parece, os espíritos conseguem até ter uma vida comum. Só que essa não é a única possibilidade. Há quem diga que a aparência dos espíritos pode ser bem assustadora. Diferente de um ser humano com olhos que brilham, garras nas mãos, dentes afiados e um aspecto como se fosse um cadáver em decomposição. Seja como for, as primeiras histórias envolvendo os de Kininki falam de monges egoístas que tiveram uma vida corrupta o bastante para receberem uma maldição após a morte. Por serem discretos, eles permaneceriam em construções abandonadas, sempre perto de cidades ou aldeias, aguardando que alguma pessoa morresse para poder se alimentar. E foi basicamente isso que um sacerdote chamado Muzu Kokushi descobriu há muitos e muitos anos, quando acabou se perdendo em uma região montanhosa da antiga província de Mino, no Japão. Os últimos raios do sol estavam quase sumindo no horizonte, quando um muso avistou no topo de uma colina uma residência do tipo Anjitsu, que costumava abrigar sacerdotes solitários. Não parecia ser um lugar agradável, mas, como o viajante precisava de um teto para passar a noite, já estava de bom tamanho, não é? Bom, infelizmente, quando o muso chegou, veio o banho de água fria. O sacerdote que lá estava
recusou rudemente o pedido e disse para o viajante procurar um abrigo em uma vila próxima. A sorte foi que o homem, ao menos, deu uma dica para onde Muso deveria ir. E ao chegar no pequeno povoado, o nosso protagonista foi recebido educadamente pelo líder e ainda ganhou comida, água e um espaço seguro para dormir. Bom, tudo poderia ter ocorrido normalmente depois disso. Muso teria dormido, se levantado no dia seguinte e partido para o seu destino. Só que ele foi acordado por um jovem morador da vila. Acontece que todos os aldeões estavam de partida para um povoado próximo, pois o pai do rapaz havia falecido naquele dia. E todos os moradores acreditavam que coisas ruins aconteciam na vila quando alguém morria. Você sabe o que isso quer dizer, não é? Demônios. Espíritos malignos. Só que Muso não tinha medo de nada disso. Pelo contrário, ele disse que ficaria na vila e ainda realizaria seu trabalho como sacerdote e cuidaria do corpo. Assim que todo mundo partiu, antes da meia-noite, o sacerdote tratou de se ajoelhar ao lado do cadáver e deu início aos trabalhos religiosos. No início, tudo correu muito bem. Muso realizou os procedimentos fúnebres, então entrou em um estado de profunda meditação, ficando por várias e várias horas em silêncio, até que não houvesse nenhum barulho na vila. E é por isso que ele conseguiu perceber algo estranho entrando no cômodo. Mesmo que essa coisa estivesse o mais silenciosa possível. E quando eu digo coisa, eu quero dizer que faltam palavras para descrever a criatura. Ela era tão estranha que Muso não conseguia nem se mover ou falar de tanto medo. Ele só conseguia mexer os olhos. E assim que a criatura levantou o cadáver e começou a devorá-lo a partir da cabeça. O sacerdote soube na hora que era um Dikilinki. O espírito amaldiçoado não deixou nem os ossos para contar a história. E assim que ele acabou de se alimentar, partiu para as oferendas ao lado do caixão e abocanhou todas. Ainda chocado com o que estava vendo, Muso não conseguiu fugir e só permaneceu paralisado, imaginando que ele seria a próxima refeição. Mas na mesma sutileza que entrou, o Dikilinki foi embora. Ele não voltou mais. Como você pode imaginar, o sacerdote continuou perplexo por um tempo até conseguir se mexer de novo. Foi uma luta para ele sair do cômodo. O medo de que a criatura voltasse era grande, já que ele não sabia que a dose de sustos havia acabado e que poderia ficar tranquilo até o dia amanhecer. Bom, poucas horas depois que o sol brilhou no céu, os moradores da vila retornaram e deram de cara com Muso, aguardando todos. E o surpreendente é que ninguém ficou assustado quando viu que o cadáver e as oferendas tinham desaparecido. Na verdade, parecia que eles sabiam muito bem o que tinha acontecido. Depois que Muso detalhou a criatura, o líder da vila disse que a descrição batia bem com alguns relatos de tempos antigos. E ao questionar o líder sobre o porquê do sacerdote da colina, o mesmo que não o hospedou, não ter feito os procedimentos fúnebres no dia anterior, o líder simplesmente não sabia que sacerdote era esse. Dizendo ele que não havia nenhuma construção na colina, muito menos um senhor. Bom, Muso sabia o que tinha visto e não quis discutir muito para não parecer que estava perdendo o juízo. Então ele apenas agradeceu a hospitalidade. Pegou informações sobre o percurso que deveria fazer e foi embora.
Só que antes de voltar para o caminho, o religioso resolveu ir até a construção na colina para tirar a prova dos 9. Ao chegar no lugar, lá estava a propriedade antiga, assim como o sacerdote mais velho. Não havia como ele ter imaginado a construção, e muito menos que outras pessoas não tivessem visto o monumento. O fato é que o idoso disse estar completamente envergonhado pela situação no dia anterior. Muso até imaginou que tivesse a ver com o abrigo para a noite. Mas o homem logo disse que era por outra coisa. Ele não deixou o Muso ficar na propriedade porque sentia vergonha de quem realmente era. E estava ainda mais envergonhado porque o sacerdote jovem viu sua verdadeira forma. A verdadeira forma de um Tiquinique. Depois de pedir permissão para se confessar, o senhor abriu o jogo e disse que foi muito egoísta durante a vida. Disse que só se importava com os presentes que recebia e que não fazia nenhum serviço fúnebre direito. Por causa de uma vida assim, acabou sendo amaldiçoado e se tornou um devorador de cadáveres. Talvez a única forma de sua alma descansar em paz seria realizar um segaki, um ritual para acabar com o sofrimento de espíritos. Muso prontamente aceitou fazer a cerimônia, e assim que acabou algumas orações, o sacerdote idoso desapareceu, junto com toda a construção em que os dois supostamente estavam. A única coisa que havia restado era uma tumba. Muito provavelmente, a tumba do sacerdote. Mas então, depois de tudo que eu disse, você se considera uma pessoa má, gananciosa, egoísta? Pense nisso. Seu futuro pode estar em jogo.